eu cheguei no Brasil, em princípio, seguinte, minha irmã e o cunhado, eles eram os primeiros suíços em 53 que veio para Campo Largo. Daí eles tinham os primeiros contratos, 5 anos, daí eles tinham uma viagem com 3 meses na Suíça, né? Assim, né? Então isso era 58. E daí eles contaram muito do Brasil. Então nos anos 60 eles procuraram 2 técnicos, mecânicos. Aí eu levantei a mão, né? Então daí eu consegui chegar aqui no Brasil, tá? Uma coisa. Fizemos uma viagem linda de navio, né? Da Itália, né? Certo? Foi uma semana linda, né? E outro serviço foi tão bacana, sabe? Desde o começo eu aprendi como lidar com pessoas, certo? Eu sempre fui assim um pouquinho, né? Mas eu sempre falei, já várias vezes que falei com o Cris, nunca ninguém faz nada sozinho, né? A gente pode ser na frente, né? Mas sempre tem que ter uma força atrás, né? Tá? Então, assim, eu estava na oficina, certo? E daí tinha o chefe que era o Ernesto naquela época, né? E nós dois arrumamos, eu peguei a parte de ferramentaria e outro da parte de construção, de reparos, de manutenção, né? Na década de 60, os revestimentos brancos e os suaves estavam consolidados, já eram um sucesso de venda. A Insepa fechou já no final da década com lucro. E aí, né, vamos inovar novamente e a gente vai trazer no mercado o quê? Revestimentos com cores mais alegres, cores mais vivas. E aí partiu para uma paleta de cor muito variada. Amarelo, verde, azul, terracota são cores fortes e com bastante presença. Então isso caracterizou a década de 60 até a metade, até mais ou menos 65. Em 65, 66, toda a produção da Insepa correspondia a 10% da produção nacional. 10% de toda a cerâmica produzida no Brasil saía aqui de Campo Largo dos fornos da Insepa. A produção antigamente de massa, ela era no tambor, certo? Depois do tambor entrou na mistura e ele foi numa máquina que prensou a massa e fez um bolo, certo? E esse bolo entrou numa máquina e fez macarronada, sabe, assim, em pedaços, né? Daí ela entrou numa moinha, onde moeu, certo? Com água e foi novamente entre prensa. E depois disso foi no secador, daí foi mais uma vez numa moinha e ela fez farinha. E essa farinha depois foi na prensa para fazer azulejo, certo? Então a evolução depois, a maior evolução que foi, que fiz essa massa molhada, ela não entrou mais numa secadora, ela entrou no spray. Então, ela foi uma bomba com massa líquida e essa bomba jogou dentro do spray, né? E dentro do spray era calor. Então, quando ela caiu, estava seca. Em 66, a gente até tem um anúncio aqui que a gente resgatou de uma revista da época que fala do lançamento do revestimento acetinado. O azulejo exclusivo da Insepa para os que não apreciam brilharecos. Então, o brilho já era algo comum, né? O inovador, o sofisticado para a época, realmente, né, foi trazido pela Insepa, né, em vários formatos, em várias cores. Então, a mesma cartela praticamente de brilhantes a gente tinha de acetinados que foram lançados no final de 60, começo de 70. E a Insepa nós tínhamos essa chance, depois quando as crianças nasceram, já ir na creche, certo? E ela também fez curso de cozinha lá, de costura, e aí conheci muita gente também da parte social, né? Esse começo, né? Então,
bem certo quando começou isso, mas a gente viu que tinha um avanço muito grande nessa parte social. Nessa costura, quantas pessoas foram lá aprender a costurar, aprender a cozinhar, né? Certo? E as crianças, olha, aqui tem a foto do meu filho, né? Quando ele estava lá também, do Bruno, né? E esse ano, eu não sei porquê, no dia 22 de fevereiro, que é aniversário dele, eu, ao invés de passar um WhatsApp, né? Normalmente falo, ó, parabéns, tal, tal. Eu liguei e fiz uma ligação pelo WhatsApp, de vídeo. Ô, Malu, tudo bem, tal? Parabéns, que legal. E ele, pá, obrigado, não sei o quê. Conversamos dele, ele ia me dizer assim, olha o que está atrás de mim. E caiu a ligação. Então, na década de 60, meu pai, então jornalista, né, recebeu a informação que o Pelé estaria na sede da Insepa, né, em virtude dele possuir um negócio em paralelo com outro atleta, o Zito, que jogou na seleção brasileira, também consagrado, tinha em sociedade essa empresa, e foi uma oportunidade de o Pelé estar presente, e o meu pai teve esse, vamos dizer, esse furo de reportagem, esteve presente. Beleza, peguei o carro, eu vinha, por coincidência, a filha do seu José, a irmã do Bruno, a Suzy, tinha me ligado uma semana antes e falou assim, Marcelo, eu estou te devendo, porque meu pai pediu, ele encontrou uma coisa do Bruno lá em casa, ele quer dar para você. E eu esqueci. Falei, não, então dia 22 eu vou na fábrica, eu já vou aproveitar e passo na casa dele. Entrei no carro e estava vindo para a fábrica. Daqui a pouco eu recebi no WhatsApp uma foto do Malu com um azulejo atrás. Ele me dizendo, Marcelo, esse azulejo é assinado pelo Pelé e pelo Zito em 1962, se eu não me engano. Quando o Pelé veio para a fábrica da Insepa para uma inauguração de um forno, imagina. Porque eu tinha um livro do Bruno e eu queria dar isso para ele, certo? Porque ele era muito amigo do Bruno, Marcelo. Daí ele veio em casa, daí ele me mostrou foto. José, olha, uma vez, meu pai tinha essa fotografia assinada do Pelé, certo? Que ele estava na Insepa. O quê? Você tem isso? No dia do evento, como foi uma situação inesperada, né? Até na visitação em si, o Maluzão ele teve esse insight de pegar um autógrafo. E o que ele viu na hora era uma pilha de azulejos da Insepa ainda sem acabamento, né? Ele não perdeu a oportunidade e ainda brincou com o Pelé. Assine aqui para mim, faça a gentileza, que depois eu vou vitrificá-lo para imortalizar essa situação, né? Tá? Tira essa foto e me manda. Eu vou te dizer o que aconteceu. O Pelé, ele tinha uma empresa com outros caras lá em Santos, tá? E ele veio visitar a Insepa, certo? Então ele entrou na oficina, aí o José foi lá, Pelé, eu tenho a mão para ele. Falei, seu José, olha que coincidência, né? E contei essa história para ele. Ele falou, Marcelo, eu não acredito, porque eu estava nesse dia que o Pelé veio, eu dei a mão para ele, e eu fiquei uma semana sem lavar minha mão, porque eu fiquei tão honrado e emocionado de ter visto o Pelé. Não, agora não toca na minha mão, eu não Pelé, assim brincando, né? Assim, tá? Você vê como o mundo é pequeno, né? Certo. Aí, né, passou o tempo, 11 anos depois, num outro evento que o Pelé voltou para o Paraná, em Curitiba em especial, no lançamento de um outro produto, em 73. E meu pai teve, vamos dizer, novamente a oportunidade de encontrá-lo, Pelé, e ele
abordou e fez a referência que ele tinha um autógrafo que certamente ninguém possuía, que era um autógrafo num azulejo. E o Pelé, surpreendentemente, lembrou da história e veio com o detalhe, né? Se ele tinha vitrificado a peça. Meu pai confirmou que sim. Inclusive, né, eu consegui resgatar isso na casa da minha mãe. Meu pai faleceu já há alguns anos, né? E a prova está aqui da situação do dia do evento, né? Isso ocorreu detalhado aqui, o primeiro azulejo nominado pelo Pelé e o segundo com o autógrafo do Zito. Isso foi datado em 17 de julho de 1962. E chegamos no final da década de 60 com os primeiros decorados produzidos em azulejo no Brasil. A gente trouxe o Atlântico Azul, que é um azulejo que inicialmente ele era produzido com pintura manual, né, com uma tinta especial que oxidava e tal. E esse foi um dos produtos mais longevos da história da Insepa. Esse produto ele foi produzido do final da década de 69, 70 até 1995. Então ele permaneceu em linha por 35 anos. Claro que durante as décadas o método de fabricação foi mudado, ele passou, né, depois da pintura à mão passou a ser feito com serigrafia, etc. e tal, para conseguir as mesmas cores, mas ele foi produzido por um longo período. E na década de 60 a gente vai acompanhar nesses painéis, nós temos já uma ampliação visível da fábrica de Campo Largo, né? Então a gente percebe lá na década de 50 uma fábrica menor e na década de 60 o tamanho quase que triplica. E na década de 60 a gente consegue perceber também o spray, né? O spray dryer que implantado na fábrica, que é o processo de secagem da massa, esteiras rolantes. Então isso facilita muito o processo de fabricação e catapulta a Insepa novamente, né? Com o aumento de produção para um cenário mais próspero na década de 70. Bom, eu só posso agradecer que a Insepa fez para Campo Largo. Ele fez muita gente feliz, muita gente bem de vida, certo? E receber muitos bens, certo? Seja moralmente, caracteristicamente, financeiramente. Então essa história do Pelé na sede da Insepa, o Pelé e o Zito, para nós ficou imortalizada num livro que foi editado pelo Gilberto Fontoura e pelo meu irmão Aldo Malucelli, em vida, né? Foi uma homenagem muito bonita. Está registrado aqui várias histórias e entre elas essa em especial da Insepa, né? Então eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando do 70º aniversário da Insepa, que fica orgulhoso. A nossa família tem praticamente 150 anos de Paraná e a gente fica feliz de poder participar desse momento especial da família Insepa e que venham mais 70 anos em breve, né? Obrigado.